Olá, meu querido, graça e paz, tudo bem? Estamos de volta com o nosso momento devocional, a nossa hora de reflexão na Palavra de Deus, que nos inspira, fortalece a nossa alma e anima o nosso coração, anima-nos a confiar sempre na esperança que vem da Palavra de Deus, não é? E nessa oportunidade eu quero compartilhar com você a palavra de Deus no Evangelho, ou melhor, na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 5 ao verso de número 7, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu querido, nós temos vivido dias em que temos estado muito preocupados com esse vírus que tem se espalhado por todo o mundo, desde o final do ano de 2019. E temos percebido que esse vírus é um vírus muito letal, que tem uma taxa de letalidade muito alta em comparação a outras doenças. No entanto, há uma doença que é universal e que, se não tratada, leva à morte também. E essa doença é a doença que o pecado gera na nossa vida. É a doença do pecado. Assim como existem muitos falsos especuladores, muitas pessoas que não sabem nada do coronavírus e que estão espalhando várias especulações pelo mundo afora, existem muitos falsos mestres que não entendem a letalidade do pecado na vida do homem. E é isso que o apóstolo João enfrentou nos seus dias. É isso que ele combate e vai combater nas igrejas nas quais a sua carta é referida, é lida e é enviada. Especialmente a igreja de Éfeso e as outras cidades e igrejas da Ásia Menor, que foram inundadas por falsos mestres que pregavam que o pecado não era algo real. E João teve que lidar com isso. João teve que lidar com essa situação em que esses falsos mestres criavam dúvida, colocavam dúvida na cabeça dos crentes para que eles fossem confundidos com relação à ação e a letalidade do pecado na vida da igreja. Então, tendo João escrito a sua carta, falando sobre comunhão e alegria em Cristo, João levanta 3 falsas alegações que foram feitas por esses falsos mestres. E as 3 alegações deles são, no verso 6, eles dizem que o pecado não importa. João diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A segunda coisa que eles dizem é que o pecado não faz parte de nossa natureza. Verso 8, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E no verso 10 do capítulo 1 também, que não faz parte de nossa conduta. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não é? Então, João, com o objetivo de proteger a igreja do falso ensino, proteger a igreja contra essas pessoas que queriam divulgar esse ensino falso, essa heresia de que
o pecado não importa, que o pecado não faz parte da natureza humana e que o pecado não faz parte da nossa conduta. Vejam a nocividade dessa ideia, dessa doutrina que está sendo inserida naqueles dias e que estava invadindo a igreja do Senhor Jesus naqueles dias. E João, preocupado com isso, ele quer fazer uma distinção verdadeira entre o pecado e o que a palavra de Deus diz acerca do pecado. Então, João começa por testar, para que os cristãos daqueles dias testassem aquilo que eles lessem, aquilo que eles ouviam e aquilo que eles viam, não é? A fim de distinguir o que é verdadeiro. Fazer, queridos, essa distinção entre o que é verdadeiro e o que é falso é fundamental, é essencial para a proteção e crescimento da igreja. Assim como o trigo deve ser diferenciado do joio, assim como as ovelhas devem ser diferenciadas e distinguidas das cabras, né? Ou as pessoas entendem, compreendem e conseguem distinguir entre a verdadeira doutrina e a falsa, ou elas nunca serão protegidas dos enganos mortais dos falsos mestres. E há apenas a luz da verdade de Deus que permitirá que alguém faça essas verdadeiras distinções. Por isso, João diz no verso 5 do capítulo 1: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Queridos, precisamos andar na luz. Deus é luz e não há nele treva nenhuma, né? Então, essa é a mensagem. Que mensagem? João começa, ora, a mensagem que mensagem João está se referindo? Essa mensagem é o Evangelho, né? É a mensagem que João prega, é a mensagem que os outros apóstolos pregam, é a mensagem que a igreja hoje também prega. Essa é a mensagem. Que mensagem é essa? É o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que eles haviam aprendido, que eles haviam ouvido Jesus proclamar, Jesus anunciar e Jesus ensinar aos seus discípulos. É a boa nova de salvação, né? É essa mensagem que Jesus pregou durante os dias do seu ministério, enquanto Jesus esteve com seus discípulos. E o fato deles terem ouvido, né? Diz João que eles ouviram da parte dele, né? Da parte de Jesus. E é a mesma mensagem que Jesus pregou no passado, né? É a mesma mensagem que Jesus anunciou. É o poder de Deus que transforma, que liberta, que cura. Foi essa mensagem que João ouviu. E é essa mensagem que João prega no presente. Essa mensagem eficaz. Essa mensagem que transforma. Não é? Essa mensagem que liberta. Então, essa mensagem é a mensagem de Jesus. É a mensagem que, da parte dele, eles ouviram. É a mesma mensagem que João tem anunciado, né? E João está dizendo que essa mensagem foi a mensagem que foi encarnada, a mensagem que Jesus Cristo encarnou. Jesus Cristo é a fonte da revelação. Jesus é a fonte do caráter de Deus, né? Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, declarou Jesus em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, não é? Então, Deus é a fonte da verdadeira luz e Deus também concede aos crentes essa luz através de Jesus Cristo, o seu Filho, que é a verdadeira luz encarnada. E Deus nos leva a Jesus para nós
encontrarmos luz, para nós encontrarmos vida, e Ele é aquele que sustenta a nossa vida, é aquele que faz com que a luz brilhe em nosso coração, em nossa vida, né? Então Jesus se identifica como a luz do mundo, é a luz que ilumina o nosso coração. Mateus, o evangelista, nos diz que Jesus ordena para que os seus discípulos assumam esse papel, né? Em Mateus 5, de 14 a 16, no Sermão da Montanha. Vós sois a luz do mundo, né? Vós sois a luz do mundo. E assim devemos viver, e assim devemos caminhar, como verdadeiros luzeiros, né? É isso que o Evangelho mostra. O Evangelho ilustra como a morte de Jesus na cruz torna possível que o povo de Deus esteja na presença de Deus. A morte de Cristo na cruz mostra como o Evangelho nos transformou na presença de Deus e nós temos vivido pela palavra de Deus, né? Por isso, Paulo resume muito bem essa ideia, a importância de Deus como luz na nossa vida, a importância do Evangelho, da transformação que o Evangelho gera no nosso coração e na nossa vida, para que nós possamos desenvolver o cristianismo, né? A nossa vida cristã. Olha o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Ele diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Queridos, olha que coisa maravilhosa, não é? Deus provê a luz que brilha no nosso coração e essa luz resplandece nas trevas, ou seja, essa luz dissipa todas as trevas que haviam em nossa vida. E como o alvorecer da nova criação, em meio a este mundo caído e sombrio, Deus nos fez conhecer a glória de Cristo através da sua palavra. E essa palavra ilumina e transforma toda a nossa vida. Então, conforme João descreve no capítulo 1, no verso 5, né, essa mensagem é a mensagem do Evangelho, a mensagem que o próprio Jesus deixou e pregou e viveu, é a mensagem que João está pregando, é a mensagem que João está ensinando para a igreja. E é essa mensagem que vai fluir, que deve fluir do coração deles, para iluminar o coração deles e os afastarem dessas heresias que estavam contaminando a igreja daquele tempo. Queridos, a palavra de Deus é luz que ilumina o nosso coração. E nós precisamos da luz para enxergarmos, para dissiparmos as trevas. A palavra de Deus, o evangelho da luz, é que dissipa os nossos temores, é que nos dá entendimento, nos dá compreensão da verdade, nos mostra
o caminho. É a palavra de Deus, a luz do Evangelho, que nos dá condições de podermos discernir os dias, discernirmos os tempos e assim vivemos segundo a vontade de Deus. Não sendo enganados, não sendo iludidos, mas vivendo pela verdade, tendo a certeza de que o nosso coração está iluminado, está cheio de vida por causa da palavra de Deus. Querido, não se afaste de Deus. Que a luz de Deus cada dia mais brilhe no seu coração. Que ela resplandeça a cada dia, para que ela seja até a volta de Cristo, nós possamos ver a glória de Deus. Que a luz de Deus no seu coração, que a presença de Cristo resplandeça a cada dia na sua vida, fazendo de você um luzeiro, assim como Jesus nos disse que nós deveríamos ser. Nós deveríamos ser luz nesse mundo que jaz no maligno, esse mundo que jaz nas trevas, e que precisa da palavra de Deus, precisa da luz de Cristo que brilha através da nossa vida. Meu querido, Deus te abençoe, que faça o Senhor Jesus resplandecer a luz do Evangelho na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome dele. Amém.